fui formada pelas próprias mãos do Criador, a partir da costela de Adão e semelhante a ele. A primeira mulher foi tirada do primeiro homem, pois ele se encontrava só no jardim. Deus me chamou à existência para ser auxiliadora do homem que havia criado. E agora, como uma só carne, vivíamos no Éden, no paraíso, e não nos envergonhávamos da nossa nudez. Deus nos deu um lugar de habitação inigualável, mas nada se comparava com o relacionamento que tínhamos com Ele. Éramos íntimos, criatura e criador caminhando por entre as árvores do jardim e desfrutando de tudo que havia sido feito com perfeição. Mas havia uma restrição dentre tantas liberdades, apenas uma ordenança. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comêssemos desse fruto, morreríamos. Um dia, ouvi uma voz, e não era a voz que eu estava acostumada a ouvir. Era a voz de uma serpente. Eu estava só e parei para escutar aquele animal, e foi nesse momento que eu percebi quão insensata eu fui. Aquela serpente começou a me deixar confusa, e a ordenança de comer do fruto não parecia tão rígida assim. O fruto começou a se tornar mais apetitoso do que era. Os meus olhos brilharam, e o desejo de provar o conhecimento me dominou. Toda aquela visão que a serpente me passou fez com que a minha consciência de obediência fosse encoberta por uma nuvem de distorção e engano. Provei do fruto e Adão também. Foi nesse momento em que a consciência do que fizemos veio à tona. E não somente isso, os nossos olhos foram abertos. Percebemos a nossa nudez e nos envergonhamos. A única coisa que nos ocorreu foi de nos encobrir com folhas de figueira. Não demorou muito para ouvirmos a voz do nosso Criador nos chamar. Não tinha como se esconder do Deus onipresente. Os olhos dele estavam sobre nós. Ele sabia que desobedecemos a sua ordem. Por causa de um momento de engano, perdemos o paraíso. E mais, perdemos o privilégio de andar com Deus no jardim. Fomos expulsos e amaldiçoados. O pecado entrou no mundo e as consequências que ele traria. Por ouvir uma voz desconhecida, eu acabei perdendo o prazer de ouvir a voz daquele que me formou. Fiz parte da igreja há muitos anos. Nasci em um lar cristão e conheci a Cristo antes mesmo de conhecer os meus pais. Fui muito ativa nos trabalhos, gostava mesmo de estar ali nos átrios do Senhor, onde eu me sentia em casa. Era o meu vislumbre de uma vida eterna no céu. O pessoal fala que sou muito comunicativa, gostava mesmo de juntar o pessoal, de estar junto, ainda mais quando se tratava de um rolê pós-culto, pois eu sei que o culto continuava ali, entre risadas, choros, soluços e comida. Eu amava usar minhas redes sociais, a comunicação palpita no meu peito, e unindo o útil ao agradável, eu usava aquele ambiente para falar sobre as boas novas. O tempo foi passando e veio a época do ensino médio. A pressão do vestibular, de arrumar um emprego, de ter um namorado, de ser alguém na vida, estava pilhando muitos jovens, inclusive eu. O meu pai, sempre muito cabeça, me buscava orientar à luz da palavra. Ele sempre me dizia: filha, tome cuidado com o que as pessoas falam para você, para que isso não te confunda e te engane. Ouça a voz de Deus. No final do terceiro ano, eu já estava andando com outro pessoal. O meu ciclo de amizades havia mudado. E as pessoas que antes eu conversava já não pareciam tão interessantes aos meus olhos. Eu estava contemplando uma vida fora do paraíso e ouvindo uma voz desconhecida. Mas tudo parecia tão normal que eu me deixei levar pelos desejos do meu coração. E nessa confusão de sentimentos, vontades e certezas, eu abandonei o Evangelho. A vontade de ir aos cultos, de estar com o pessoal da igreja, já não existia. Eu queria mesmo era a liberdade de conhecer o mundo, de ser livre de tantas ordenanças, de tanto não. Conquistei a minha liberdade, mas ganhei o vazio de uma vida sem Cristo, sem conseguir
ouvir a voz do meu Criador. Comecei a me sentir como Eva, expulsa, entregue ao pecado e colhendo suas consequências de dias sem a companhia de Deus e sem conseguir me relacionar com Ele. Busco forças para voltar, forças para retornar ao jardim,